Olá, sejam bem-vindos à nossa primeira aula de arte do 7º ano. Eu sou a professora Arlene Azulay e vou fazer uma revisão de alguns conteúdos que foram abordados no ano passado. Então, o conteúdo da aula de hoje é sobre ilustração, logotipos e símbolos. Então, vocês sabem o que é uma ilustração? Com certeza vocês sabem, né? Isso porque vocês devem ter vários livros aí, diversas disciplinas, não é isso? Livros de português, matemática, arte. Então, cada um livro desse, ele tem um desenho, certo? Então, esse desenho, ele significa que é uma ilustração sobre o conteúdo, o que tem nesse livro. Por exemplo, um conteúdo de matemática. Como que eu vou ilustrar uma capa de um livro? Geralmente, são vários números, retas, não é isso? São os conteúdos que tem na disciplina. Então, vamos agora ao conceito, o que vem ser uma ilustração? Bem, conceito de ilustração. Uma ilustração é uma imagem que pode ser um desenho, uma pintura, uma colagem ou uma fotografia, normalmente figurativa, ou seja, que representa algo que é usado para explicar um texto com imagens. Ela é uma forma não textual de passar uma mensagem, geralmente acompanha um texto, ou seja, o livro de vocês, ao observarem aquela imagem, imediatamente vocês vão saber de que trata a disciplina. Por exemplo, o livro de arte geralmente tem o quê? Uma pintura, ou pincéis, ou tintas. Então, ao observar a imagem, ali a ilustração, o livro ali, o conteúdo é sobre arte. Então, a ilustração geralmente, ela explica ali um texto, um conteúdo, certo? E vamos mostrar alguma ilustração para vocês. Uma imagem. Olha só, aqui são vários livros diferentes. Então, cada um livro desse, alguns autores, eles ilustram a capa de livro de determinado assunto. Ou seja, são, por exemplo, um livro de histórias, por exemplo, infantis, por exemplo, onde tem príncipe, é isso, Cinderela. Geralmente, a capa é ilustrada ou um castelo, ou uma princesa. Então, cada autor, ele especifica, ele ilustra ali a capa do livro de acordo com o conteúdo que é abordado no texto. Então, o termo permite fazer uma referência ao desenho, à estampa ou à gravação que adorna, documenta ou decora o livro. E a gente vai ver agora uma imagem, por exemplo, quando vocês observam essa imagem, de que o texto, de que falaria um livro desse quando vocês olham? Imediatamente vocês vão observar aí que trata-se de um livro infantil, não é isso? De uma história onde tem um príncipe, uma princesa, ou seja, o castelo. Então, o desenho ali já mostra a ilustração que o livro trata-se de quê? De uma história infantil, né? E se qual vinha ser a função da ilustração? A função da ilustração não é ser apenas uma ilustração ao desenho, ela pode ser usada para esclarecer uma mensagem, não é isso? Então, quando vocês estão interessados de ler algum livro interessante, ao observar aquela capa, às vezes algumas pessoas, elas compram o livro só às vezes pela capa do livro, aquela ilustração bonita. Nossa, que livro lindo, eu vou comprar. Trata de tal assunto. Eu gosto muito, por exemplo, de romance, eu vou comprar, que a capa está muito linda, né? Isso, então, o ator, ele tem também esse cuidado, ele contrata um design ali para colocar uma capa que chame atenção, para que o consumidor possa comprar o livro, não é isso? Então, existe também a pintura e a ilustração digital, hoje com a nossa tecnologia, não é isso? Com os celulares. Então, e aqui também no centro de mídia, nós usamos muito a ilustração digital, esses desenhos que vocês observam aí em todas as aulas, em todas as disciplinas. Então, o que vem ser a pintura e a ilustração digital? É uma manifestação de arte gráfica feita exclusivamente por meio de softwares, que são programas de computadores, né? Principalmente o Photoshop, que é um programa que ele
ele trabalha as imagens, ele deixa as imagens perfeitas. Então, muitos profissionais utilizam, os modelos, jornalistas, ou seja, vários profissionais utilizam muito isso aí para quê? Para fazer suas ilustrações, não é isso? Essa técnica, ela ganhou o mercado, disparou à frente da ilustração tradicional, por ser mais rápida, não só para produzir, mas também para modificar. Ou seja, hoje com a tecnologia é muito mais fácil você produzir essas imagens, porque antes, quando não havia essa tecnologia, tudo era feito à mão, através de desenhos, então o processo era muito mais lento, né? Mas com a tecnologia é muito mais rápido. Vamos assistir agora um vídeo como é que é feita uma ilustração digital. Então, como vocês estão observando aí, o ilustrador digital, ele está ilustrando aí a imagem da nossa professora de arte aqui do Centro de Mídia, a professora Lúcia, certo? Que também é professora de arte, que depois vocês também vão assistir às aulas dela. Então, aí essa ilustração, ela foi produzida especialmente para mostrar a vocês o processo de como é feito a ilustração dentro do processo digital, né? Que principalmente aqui no Centro de Mídia nós temos muitas ilustrações que são utilizadas nas aulas. Como eu falei, é um processo rápido, onde o profissional trabalha mais rapidamente, né? Certo? Então, então, a ilustração é isso, é uma imagem, não é isso? Pode ser uma fotografia, pode ser uma pintura, então ele sempre está ali representando um texto, principalmente nas capas de livros. Também quando você vai ao cinema, sempre tem aquela ilustração daqueles atores principais, então você às vezes assiste ao filme, de repente aquela ilustração ficou muito bonita, interessante, então chama muita atenção. Então os profissionais, eles trabalham com a imagem, as ilustrações, para quê? Para chamar a atenção, né, das pessoas, ou para assistir um filme, ou para ler um livro. E como nós terminando já sobre essa aula sobre ilustração, a gente vai falar agora sobre um outro conteúdo que é sobre símbolos e logomarca. Então, o que vem ser o símbolo e logomarca? Bem, segundo a semiose, o processo de significação, ou seja, a produção de significados dos signos, são ícones e símbolos, ou seja, a semiótica, ela estuda o significado dos signos. Já a semiose, ela dá significado a esses signos. Então, a gente pode se considerar tanto o ícone como o símbolo de um signo, certo? O que vem ser o signo? O signo é a representação de algo a que atribuímos valor, significados ou sentidos, certo? Por exemplo, se eu colocar um celular nome primitivo lá na pré-história, será que ele vai entender aquele signo? O celular não vai ter sentido nenhum para ele, então não é um signo. Então, quando pensamos em algo, pensamos, por exemplo, em um livro, imediatamente nós vamos imaginar um livro, um objeto, não é isso? Então, o signo é isso. Ao pensarmos, imediatamente nós damos significado às coisas. Às vezes, até um som, quando nós escutamos, remete a algo que aconteceu em nossa vida, uma tristeza, uma alegria. Então, signo, tudo são isso, são cores, são sons. E o que vem ser o ícone? O ícone, como eu falei, é um signo, né? São os signos que guardam uma relação de semelhança com o que representam. São os tipos de signo mais fáceis de serem conhecidos. Ao observar essa imagem, o que vocês imaginam? Que animal é esse? Quem conhece sabe, né, que é uma girafa, mas quem nunca viu uma girafa na vida, quem nunca viu uma fotografia, não vai saber que animal é esse, né? O que seria isso aí? Então, o ícone, geralmente, ele é uma imagem. Então, ele remete ao objeto ou à coisa representada. Então, eles são mais fáceis de ser reconhecidos. E o que vem ser o símbolo? O símbolo, ele se apresenta
depende daquilo que você conhece para ser compreendido. Mas o fato de você não reconhecê-lo não significa em absoluto que o elemento iconográfico não esteja presente. O que é esse elemento iconográfico? A iconografia, ela estuda as imagens, certo? Ela faz um estudo sobre as imagens. Aí nós temos 3 imagens. Por exemplo, a primeira imagem é de Jesus Cristo sendo crucificado. Todo mundo que é cristão, que é católico, sabe ao observar isso, que é um símbolo da religião católica. E essas 2 cruzes aí, uma cruz vermelha com fundo branco e a outra branco com fundo vermelho. Quem não conhece esse símbolo, olha, não, isso aí é uma cruz. São 3 cruzes. Então, é um ícone, não é isso? Mas é a partir do momento que você sabe o significado dessa cruz, essa cruz vermelha, aí ela se torna um símbolo, que a cruz vermelha, ela é uma instituição humanitária, onde ela presta serviço para as pessoas que sofreram de guerras, além disso, ela pode ser identificada também através de placas de trânsito, como os hospitais. E a outra bandeira, qual que é? É a bandeira da Suíça, né? Então, quem conhece a bandeira da Suíça vai saber que é um símbolo nacional da Suíça, certo? E também temos os símbolos. Os símbolos são signos muito mais complexos, não guardam qualquer relação de semelhança com a coisa representada. A relação puramente convencional. Para compreender um símbolo é necessário aprender o que ele significa. O símbolo estabelece uma associação de uma coisa a outra através da experiência adquirida. Então, para você reconhecer um símbolo, você tem que saber reconhecer, você tem que ter experiência. Aí vocês viram um indígena com várias pinturas corporais. E cada etnia, ela tem uma pintura que representa algum significado. Então, nós temos também as cores. As cores também são um elemento a ser considerado. O vermelho era um pigmento caríssimo e, consequentemente, assume com frequência o valor representativo da nobreza ou riqueza. Então, antigamente, só quem usava o vermelho eram os reis, as rainhas, certo? Os papas. Então, ele representava o vermelho, a nobreza. Então, vamos continuar. Também as cores, nós temos as cores do vestido das noivas. No Ocidente, onde nós vivemos, as noivas casam de brancos. Lá no Oriente, principalmente na Índia, as noivas casam de vermelho, porque isso também tem um significado, algo cultural. E o que vem ser o logotipo? Logotipo é composto pelo símbolo e pela tipografia, que juntos formam o logotipo em si. É a forma de representação do nome de uma empresa com um tipo de letra característico. Então, uma empresa, ela divulga os seus serviços, então, através de uma marca. Então, ela tem um conceito ali. Qual o conceito que ela quer passar? Durabilidade, beleza, modernidade. Então, para isso, ela passa por um design. O design vai fazer um estudo dessa empresa, o que ela pretende passar para o consumidor. É no modernidade, é beleza? Então, por isso, a partir disso, ele forma um símbolo. Então, todas as empresas que você conhece têm um símbolo, certo? Então, você gosta de uma roupa de marca, por exemplo. Ah, por quê? Porque ele é confortável, porque ele é durabilidade. E um tênis, porque ele é moderno. Então, tudo isso tem um conceito. Então, logomarca, o que é que vem ser a logomarca? É uma palavra praticamente inexistente no vocabulário dos profissionais do mercado publicitário e muitos a consideram um neologismo, ou seja, uma palavra que foi inventada, abrasileirada, para a representação de uma nova forma de logotipo. Então, logomarca, ela foi uma palavra inventada. Por quê? Porque logo significa significado e marca também é significado. Então, fica significado do significado. Então, muitos designers acham que essa palavra não existe, que ela foi inventada, abrasileirada. Então, o certo mesmo é logotipo. E todas as empresas, elas utilizam o logotipo para ser reconhecida. Então, elas investem muito em comerciais, porque senão elas são esquecidas, elas têm que estar na mente do consumidor para que ele sempre lembre do produto. Por exemplo, eu vou comprar um tênis, aí você imediatamente, eu vi aquele tênis no comercial, ele é muito bom, ele tem durabilidade, ele é moderno, então você vai,
tá, vou comprar aquele tênis porque é uma marca que eu gosto, que é confortável. Então, ela preza muito isso, a logomarca, certo? É o conceito da empresa, mais a marca. E agora chegou o momento da nossa dinâmica local interativa. Então, nós temos uma questão só, vocês vão produzir uma ilustração para a capa de um livro que represente uma manifestação artística do seu estado. Não esquecer de criar um título ao livro, como também inserir o seu nome. Então, daqui a pouco nós voltamos para mais uma interatividade.
Então, voltamos para a nossa interatividade e eu vejo que vocês hoje estão um pouco sem imaginação. Aqui, poucos alunos responderam, por exemplo, o Darley, ele falou que vai desenhar um índio com uma flecha, muito bem, um índio, o indígena, ele representa aqui a característica do nosso estado, aqui do Amazonas, certo? Eu desenhei aqui, a Ana Vitória, eu desenhei um africano, um branco e um índio, isso mesmo. Essas três raças que caracteriza aqui o nosso povo brasileiro. Então, nós descendemos aqui dessas três raças. Parabéns, Ana Vitória, você se expressou muito bem aqui. Deixa eu ver quem desenhou. Jennifer. Vou desenhar um boto cor-de-rosa, isso mesmo, Jennifer. O boto cor-de-rosa, ele retrata também uma lenda aqui do nosso estado, certo? Então, eu sei que todos vocês têm um potencial muito grande para desenho. E como não tem possibilidade de vocês desenhar e mostrar isso para a gente, então vocês vão pensar nessa atividade, o que eu posso desenhar, o que remete? Bem, o nosso folclore aqui da região, ele é riquíssimo, são várias lendas, então vocês podem pesquisar o que interessa mais para vocês. Então, a partir daí, vocês vão ilustrar, vão produzir ali como se fosse um livro, e a partir daí podem contar uma história. Você pode fazer uma releitura, por exemplo, do Boto Cor-de-Rosa, da Vitória Regia. Vocês sabem o que é uma releitura? Então, você vai pegar uma história e vai criar uma outra história em cima dessa história que existe, certo? E a gente vai fazer agora um comentário. O que vem ser essa questão? Bem, a questão é o seguinte: produz uma ilustração para a capa de um livro que represente uma manifestação artística do seu estado. Não esquecer de criar um título ao livro, como também seria o seu nome. Então, essa resposta é pessoal, porque em arte vocês estão sempre, tem que o quê? Que aflorar a criatividade de vocês. Vocês têm um potencial muito grande, então vocês podem a partir desse potencial, ou desenhar, ou cantar. Eu sei que muitos de vocês têm muito talento. Então, agora vamos comentar. Bem, essa atividade, ela tem por objetivo estimular o potencial criativo, que eu sei que todos vocês estão. Eu estou vendo aqui várias criatividades que vocês colocam aqui no chat. Então, isso aí vocês poderiam também, essa criatividade, voltar para a arte, não é isso? Então, vamos ver, permitindo ao aluno, a vocês, né, buscar o seu imaginário em referência a alguma manifestação artística típica do seu estado. Pode surgir uma ilustração referente ao Festival do Peixe Ornamental, que acontece em Barcelos, ou ao Festival Folclórico de Parintins. Importante reconhecer as produções artísticas do estado e sentir parte integrante disso, certo? Então, olha que interessante. Então, a partir dessas manifestações artísticas, que é riquíssima aqui no nosso estado, vocês poderão o quê? Fazer vários desenhos, ilustrar, ou a partir de uma música daqui do nosso folclore. Eu sei que alguns de vocês também gostam do Festival Folclórico de Parintins, alguns já foram com os pais conhecer esse festival que é conhecido mundialmente, que tem 2 bois que são reconhecidos, que é o nosso garantido, outro caprichoso, e alguns gostam mais do garantido, outro do caprichoso. Então, a partir daí, você pode também fazer uma ilustração. O que acontece nesse festival? Aí você pode colocar um símbolo desses 2 bois. Eu já estou aqui dando uma dica para vocês, como vocês poderiam produzir essa ilustração dessa capa desse livro. O que acontece lá no Festival Folclórico? Tem as torcidas, não é isso? Então, cada torcida, ela tem uma roupa característica, uma veste vermelho, a outra veste azul, tem aquela disputa. Aí tem aquelas tribos indígenas que também fazem várias coreografias ali, aí tem as alegorias. Então, é um festival, o Festival Folclórico de Parintins é um festival muito rico, ali tem várias manifestações, todas as manifestações artísticas você pode encontrar ali.
como na música, que são as toadas, né? Ali na vestimenta, aquela indumentária toda, através do figurinista que cria tudo aquilo lá, as danças, não é isso? E as coreografias. Então, é um festival muito lindo, muito rico, com muita manifestação artística. Nós também temos aqui em Manaus o nosso carnaval, né? Esse das escolas de samba, dos grêmios recreativos, que também existe uma manifestação artística muito grande ali, onde todas as artes elas se encontram ali também, através dos desfiles, né? Vários artistas ali participam dessa manifestação artística. Também tem o figurino, né? Tem um estudo ali do tema, né? Que é um enredo, tem a música, tem a dança. Então, eu sei que vocês são muito criativos, tenho certeza que vocês vão pegar o caderno digital e vão desenhar. O talento de vocês é incrível, a criatividade também, então vocês têm que aproveitar essa criatividade para as manifestações artísticas que tem dentro de vocês. Tenho certeza que vocês vão encontrar a partir do momento que vocês praticarem mais, certo? Então, hoje nós falamos sobre a ilustração, sobre símbolos e logomarca. Espero que vocês tenham gostado da aula e não esqueçam de fazer as atividades no caderno digital. Então, em uma outra oportunidade, nós voltamos para praticar as atividades referente a essa aula. A sua aula continua no próximo vídeo.